lives. Toda sexta, sábado e domingo às 7 horas da noite. Então, cola com a gente. Descrição. Link na descrição. Isso aí, link na Na descrição. Twitch. E se inscreve lá, segue a gente e tamo junto. Fala pessoal, a gente tá aqui pra reagir ao canal Eurofute ao vídeo. Mundial. Relembre os 10 títulos de clubes brasileiros. E esse foi um Valeu, do Mionel Leste. Muito obrigada por esse Valeu, ele ajuda muita gente. E bora lá, reagir. O Botafogo foi eliminado do Intercontinental e perdeu a chance de ser campeão, mas nesse vídeo a gente vai fazer um resumão de todas as vezes que um clube brasileiro foi campeão do Mundial. Não tem melhor lugar pra gente começar essa viagem através da história, voltando pros anos 60, na primeira vez que um clube brasileiro disputou um Mundial, no caso naquela época ainda a Copa Intercontinental. Esse torneio era disputado entre os vencedores da Libertadores e da Champions League na época, começando lá em 1960, né, quando Real Madrid e Peñarol se enfrentaram, mas a primeira vez que um clube brasileiro participou foi em 62, quando o Santos venceu o Peñarol na final da Libertadores e se classificou para pegar o Benfica no Intercontinental. Era um confronto entre o famoso ataque do Santos, de Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, contra o Benfica de Mário Coluna e Eusébio. E o resultado só poderia ser 2 jogaços, né? Em Santos, o Peixe largou na frente com 3-2, com direito a doblete do Pelé. E na volta, amigo, mesmo com os portugueses super confiantes de estarem jogando em casa ali, o fato é que o alvinegro praiano destroçou os encarnados numa partida inesquecível. O Santos abriu 5-0 contra o Benfica, com direito a 3 gols do Pelé, incluindo um absurdo em que ele sai passando por todo mundo e outro em que ele dá uma caneta humilhante antes de meter o gol. O Benfica ainda descontou 2 vezes, mas o placar fechou 5-2 e o Santos foi então, naquele momento, o primeiro clube brasileiro a levar o Intercontinental. Só que isso viria, claro, a se repetir. Foi em 1963, logo depois. O Santos mais uma vez venceu a Libertadores, né, pra cima do Boca Juniors, e assim se classificou pra enfrentar o Milan no Intercontinental. Aquele Milan tinha alguns nomes bem interessantes, né, como o craque Gianni Rivera e o Maldini, mas o Cesare, né, hoje conhecido como o Maldini vô, enquanto do lado santista a base era a mesma que tinha vencido o Benfica no ano anterior. Lá no San Siro teve, claro, um golaço do Pelé, que depois também marcou de pênalti, mas foi o Rossoneiro que venceu por 4-2 e ficou perto da taça. Não bastasse a vantagem, o jogo de volta na Baixada Santista tinha um pequeno problema. Pelé se machucou e ficou fora do confronto. Assim, o Milan abriu e ampliou o placar, indo pro intervalo com a mão, o pé e a cabeça na taça, até que no segundo tempo surgiu ali o time da virada. O canhão da Vila, Pepe, comandou a remontada com um golaço de falta. O Santos devolveu o 4-2 e forçou a disputa para o terceiro jogo de desempate. Esse jogo foi muito menos movimentado e teve até o Cesare Maldini expulso. Eles jogam várias vezes entre si, não tô entendendo isso. Então, eu acho que naquela época, não sei se ainda já tinha disputa acho que de pênalti. Pontos, mas caraca, eu não tô entendendo. Mas é porque quando é final, é disputa de pênalti. Sim, e aí não tinha? Não sei, eles podem ter colocado depois pra não ter que ficar fazendo vários jogos, caso aconteça. Sei lá. Mas no pênalti que o goleiro tentou se adiantar até a risca da pequena área, os tempos de fato eram outros, né? O Dalmo converteu, marcou o único gol do 1-0 e consagrou o Santos como bicampeão mundial. No E chuveiro. o brasileiro precisou esperar ali basicamente 2 décadas para ver novamente o time do nosso país e disputar lá contra o europeu, né? Isso porque depois do Santista, o próximo confronto do Mundial foi na Copa Europeia / Sul-Americana ou Intercontinental ali, né? Entre o Flamengo de Zico, Leandro e Júnior, aquele timaço absurdo, contra o Liverpool do astro Kenny Dalglish, lá em 81. Agora a final já era disputada em jogo único e em campo neutro, né? E foi lá no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão, que o Flamengo botou os ingleses na roda. Foi um sonoro 3-0, construído ainda no primeiro tempo, que deu o primeiro e único título mundial ao clube carioca, com 2 gols do Nunes e um do Adílio, sem falar no show à parte do Zico, que foi o maestro da orquestra rubro-negra e eleito o craque da partida, ganhando inclusive um carro de presente do patrocinador, já que nessa época aí, esse torneio também tinha o nome alternativo de Copa Toyota. E claro, todas essas conquistas que a gente tá falando aqui são muito marcantes, né, pra nós brasileiros aí. E mesmo o Flamengo tendo ganhado 2 Libertadores recentemente e conseguindo outras glórias, né, com certeza esse Mundial continua sendo um dos pontos altos aí da história do rubro-negro. A Copa Europeia Sul-Americana, né, continuou com esse nome aí pra 1983 e agora chegou o momento do Grêmio enfrentar o Hamburgo pela glória máxima. Hoje em dia o Hamburgo tá muito longe dos holofotes, né, mas naquela época tinha um grande esquadrão que chegou inclusive a
ficar 36 jogos sem perder. E não Caralho, à toa foi caralho, campeão da 36 Champions jogos, coisa League pra na caralho. época chamada de Copa Europeia. Os invencíveis do capitão Mesmo Félix assim. Magath enfrentaram então o imortal tricolor, que tinha um timaço com Mário Sérgio, Paulo César Caju e Renato Gaúcho. E é inclusive dos pés dessa última dupla aí que o placar é aberto, no lançamento do Caju pro Renate, que carregou, fez uma jogadaça driblando 2 vezes o jogador adversário ali Caralho. antes de marcar o seu gol. Fez o gol. Uma Olha, pintura, olha, e não bonito. seria a única. Isso porque depois o Schroeder empata no finalzinho, mas na prorrogação Ai. de novo brilha a estrela do Renato, que mais uma vez com um corte Conseguiu safado de no novo. marcador faz o Olho 2-1, esquerdo. que então garantiu ao Porra. Grêmio o seu primeiro e até hoje único título mundial da história. O Renato Também, no aí. Grêmio ganhou a primeira Libertadores dos caras, fez isso aí na final do Mundial, depois como técnico levou mais uma Liberta, a estátua lá não é à toa não, tá? Agora a gente pula quase 10 anos pra frente, lá pro ano de 1992, quando chegou o momento do São Paulo enfrentar o Barcelona. Pô, teve uma Curiosamente, aqui, pô, hoje são duas pô, te equipes falar, que eu amei essa coisa aqui. Essa blusa ali? Adorei ela. Azul e rosa. Não sei de onde que é, não. a gente associa muito, né, a títulos continentais aí. Mas naquela época, ambos estavam indo se enfrentar depois de terem vencido pela primeira vez. Exatamente em 1991-92 é quando o Barcelona conquista a sua primeira Copa Europeia. E em 92 também foi a primeira Libertadores do São Paulo. Então, de um lado, a gente tinha o Barça histórico do Então, Koeman, teve do os Guardiola, do Laudrup, do Olha. Stoichkov, treinado simplesmente por Johan Cruyff, contra o tricolor não, paulista o de Johan. Cafu, Eu já tava velho Miller nessa época, e já. Toninho Cerezo, liderados pelo craque Raí e comandados O pelo Raí? Tele Santana. Cara, só olhando pelos nomes, assim, acho que dá pra cravar que foi um dos maiores confrontos da história do Nossa, futebol Raí novinho. intercontinental. Quem abre o placar é a estrela búlgara Stoichkov num lindo tapa de canhota, mas Olha, logo depois o feitinho. Miller entorta o marcador e cruza pro Raí empatar, no que ele mesmo depois cobra uma falta marota no ângulo pra olha, garantir hein? o Ângulo primeiro certinho. título mundial do São Paulo. Raí é brabo hoje, Aí. era brabo naquela época, e o Guardiola perdeu isso aí jogando pelo Barça e não esqueceu, tá? Certa vez ele disse o Mentira. seguinte: não tivemos nenhuma ação para competir com eles, quanto mais para ganhar. O São Paulo dominou o mundo. E o Guardiola tava Caraca, ó. certíssimo, porque o torcedor são paulino mal teve tempo de saborear e um ano depois já tava lá pronto para ganhar mais uma vez. Mentira. Dessa Olha, vez defendendo a sua mentira. dominação mundial Porra. contra o Milan e sem o Raí. Ó, dois de São Paulo, né? Ganharam dois. É, Santos e São Paulo. E seguido, né? Seguido? Anos seguintes. Tipo, São O Paulo. do Flamengo foi O Santos quando? ganhou primeiro, aí ganhou depois de novo o Santos. E aí eles ganharam num ano e no ano seguinte eles ganharam de novo. Isso, o Flamengo ganhou quando? No meio disso. Então, mas não foi seguido. Eu entendi Seguido seguido. do mesmo time. Seguido. Ah, não, tá. Tipo, tá, no ano entendi. seguinte, o mesmo Não, time eu ganhou entendi de que novo. eu tinha entendido que tinha sido seguinte. Tipo assim, o Santos ganhou, depois ganhou o São Paulo, Teve entendeu? 500 no meio Eu sei, disso. eu sei, eu sei. Que Por isso tinha que eu fiquei. saído pro PSG. Ela tá Só que o falando. curioso desse título do São Paulo é que eles enfrentavam um Milan que não tinha sido campeão da Champions, tá? Quem Ué? foi campeão europeu em 93 foi o Olympique de Marselha. Ué? Só que Deve como ter a gente já dado explicou merda. aqui no canal, inclusive, eles protagonizaram ali um escândalo de corrupção no futebol e uma das Mentira. punições foi não poder jogar esse Mundial. Então o E aí, vice daquela deu Champions muito- foi no lugar do Marselha. E Caraca. assim, era um Milan que tinha Baresi, tinha Maldini e companhia ali indo em busca do seu 4º Mundial. Eles começaram Quarto atacando e quase meteram um gol antológico com o Massaro, mas quem abriu o placar foi o Tricolor, com o Palhinha completando ali depois da assistência do Cafu. E era só uma palhinha do que seria esse jogo, porque depois, aí no segundo tempo, o Massaro empata. O Toninho Cerezo coloca o São Desespero Paulo que de deve novo dar. na frente. E aí o Papan não quis saber desse papo e empatou Empatou tudo de de novo. novo. E o jogo que caminhava pro empate foi Meu definido Deus. num lance meio curioso, né? Numa bola dividida, o Miller pula e acaba fazendo um gol sem querer. Meu Um Deus. gol assim, Cara. feiamente lindo, porque com certeza ele não tinha intenção, ele tava de costas Ele pra só bola, tentou mas ao mesmo passar, tempo né? parece Ah lá, bateu no formiga de pé letra, dele. né? E com É. esse gol bizonho aí, o São Paulo defendeu o seu título então, e foi bicampeão da Copa Continental. Os caras em 2 anos seguintes simplesmente passaram por cima de Barcelona e Milan, e até hoje é o único clube brasileiro que foi bicampeão consecutivo, junto com o Santos do Então, Pelé. Nada mal, né? consecutivo, E agora era a que eu gente queria vai pra dizer. 2000, Ah, mas antes é importante dar uma segui. palhinha de por que a gente tá falando desses intercontinentais como mundiais, né? Primeiramente, Né, a FIFA peraí. reconhece, ok? E segundo, que o critério é muito simples. Na época do intercontinental, o campeão europeu enfrentava o campeão sul-americano. Quem vencesse era considerado campeão mundial.
E era o peso que essa Era competição tinha na época. Dava-se esse valor, que vencendo o Intercontinental você era considerado campeão mundial. Até que em 2000 as coisas mudaram um pouco. Isso porque surgiu o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA pra jogar lenha na fogueira e começar a causar confusão. A ideia era expandir o torneio e ter mais times. Então ele foi sediado no Brasil no ano de 2000 e teria não só o Vasco, que tinha sido campeão da Libertadores em 98, e o Manchester United, que tinha sido campeão da Champions em 99, como vencedores de outros campeonatos também. Só que tem algumas coisas esquisitas, né? Por que o Vasco foi pro Mundial de 2000, sendo que eles venceram a Libertadores em 98? O Palmeiras venceu depois, em 99, mais próximo do torneio, e não participou. Ninguém sabe, e não houve uma explicação assim 100% oficial, mas o fato é que a FIFA tomou essa decisão de incluir o Vasco poucos dias antes da final da Libertadores em que o Palmeiras estava jogando. Além desses clubes, também participou o Real Madrid como convidado e o Corinthians como campeão do Brasileirão de 98, mas nesse caso não deu confusão porque eles também ganharam em 99. Os clubes participaram de uma fase de grupos e o Corinthians liderou o seu, contando com um empate de 2-2 contra o Real Madrid, 2 gols de Anelka para um lado e 2 gols de Edilson Capetinha para o outro, o que parece outro mundo, né? Parece uma coisa esquisita, mas aconteceu. E na final o Timão enfrenta o Vascão, que também liderou seu grupo e até meteu taca contra o Manchester United. Foi 3-1 com 2 do Romário, em 2 entregadas monstruosas do Gary Neville e um gol antológico do Edmundo, em que ele faz uma espécie de eu tô aqui do Cristiano, muito antes dessa comemoração se popularizar, né? E a grande final desse novo Mundial de Clubes da FIFA, então, foi entre Corinthians e Vasco. Pela primeira vez, a decisão não tinha um clube europeu. E depois de um 0-0, foi pros pênaltis e o Corinthians acabou sendo, então, campeão mundial, com o asterisco de que eles nunca tinham ganhado naquela época a Libertadores. Bizarrices. Caraca, é o Marcelinho ali? É o Marcelinho Carioca. É o Marcelinho aqui, ó? Acho que é, não? Risco de que eles nunca tinham ganhado naquela época a Libertadores. Bizarrices que a FIFA adora proporcionar. Inclusive, a coisa fica pior, né? Porque o Mundial seguinte foi cancelado. Então a gente teve a seguinte situação. Um Corinthians que não foi campeão da Libertadores foi pro Mundial e ganhou. E o Palmeiras, que venceu a Libertadores em 99, simplesmente não participou do Mundial. Outra coisa bizarra é que esse Mundial de Clubes foi criado em 2000, criou uma baita confusão ali, foi cancelado por alguns anos e só voltou em 2005. Agora unido com o Intercontinental, que jamais tinha parado. Ou seja, por um período a gente teve tanto o Campeonato Mundial de Clubes quanto o Intercontinental rolando. O que vai acontecer agora de novo, sinceramente, dava pra fazer um vídeo só sobre coisas esquisitas que não fazem sentido, bizarrices de toda essa questão do Intercontinental, Mundial e por aí vai. Mas agora em 2005 o formato voltou ao mata-mata mais tradicional, com o campeão da Champions, o Liverpool, e o campeão da Libertadores, o São Paulo, entrando direto nas semifinais. Os Reds chegavam pra disputar aquele Mundial depois de terem conseguido a Champions no famoso Milagre de Istambul, e tinha um time ali com estrelas como Xabi Alonso e Steven Gerrard. Já o São Paulo contava com ótimos jogadores que também se consagrariam no Campeonato Brasileiro. O time ali tinha Lugano, Amoroso e, claro, o maior ídolo, Rogério Ceni, que vivia o seu auge. Falei errado, gente, desculpa, tá? Falei Júlio César. É Rogério Ceni, isso. E foi justamente quem mais fez a diferença nessa decisão. Foi o São Paulo que saiu na frente quando o Mineiro, volante, infiltrou bonito na área do Liverpool, aproveitando a marcação ruim do Ripia e tocou no canto do Pepe Reina pra abrir o placar. E é óbvio que o Mineiro é lembrado por causa desse gol, mas quem realmente fez a diferença naquele Mundial foi o Rogério Ceni, né? Ele catou demais na final, com destaque para uma defesa fenomenal num chute de falta do Gerrard, que assim, era impossível a bola ir mais no ângulo do que ela foi. E o Ceni tava lá e foi pegar. Esse lance é bem curioso pra mim, porque eu não vi esse jogo, né? Eu tinha 15 anos na época, mas assim, de tanto ouvir falar, seja de pessoas que viveram aquilo ali, ou em programas esportivos e tal, eu tenho uma lembrança muito vívida desse momento. É uma defesa realmente antológica que acaba contribuindo um pouquinho mais, né, pro grande legado do Rogério Ceni como um dos melhores arqueiros da história. O Liverpool não conseguiu passar pelo Rogério, o tricolor venceu por 1-0 e se sagrou então tricampeão mundial. Até hoje, o único brasileiro que pode bater no peito e dizer que ganhou 3 vezes.
No ano seguinte, em Caralho. 2006, mais uma vez um brasileiro chegava no Mundial. Agora era o Inter. Internacional, que queria ganhar uma pra não ficar só ouvindo pro resto da vida que era o Grêmio que tinha ganhado. E eles não, né? O time do Inter tinha Pato Foi e atrás. Fernandão, por exemplo, e eles venceram a Libertadores pra cima do próprio São Paulo. E agora encarariam o Barcelona de Iniesta, Deco, Ronaldinho e companhia, no que parecia um confronto ali muito difícil de se ganhar, cara. Porque assim, em vários confrontos que a gente falou aqui, se tu olhar as escalações, pô, o São Paulo de 92 dava pau a pau com o Barcelona, o Santos, lá na década de 60, era muito superior ao Benfica, mas nessa época aqui, a gente já tava começando a ver a balança pendendo mais pro lado dos europeus. O caldo tava começando a engrossar, e não acredito que o otimismo era tão grande pro Inter conseguir vencer o Barcelona. A disparidade era considerada enorme. O Inter vencer já era mais ou menos aquela de só acredito vendo, eu vendo. Não acredito. Mas faltou avisar isso pro contestado Adriano Gabiru. Ele entrou na partida no lugar do ídolo Fernandão e, pra surpresa de muitos, entrou na área, deixou o Belete estatelado no chão e fez o gol que sagrou o Internacional, honrando de uma vez por todas o nome do clube, né? E do outro lado é curioso que o Ronaldinho, cria do Grêmio, né, venceu praticamente tudo que podia na carreira aí, pelo menos uma vez, mas ele não tem Mundial. E não tem por causa do Inter. Depois dessa conquista do Inter, a gente entrou numa era que realmente tinha esse pensamento de assim, pô, quem ganhou de time brasileiro ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. É mesmo? Porque a diferença de nível negócio entre o futebol de nível sul-americano certo, e o europeu começou a ficar bastante evidenciada. Isso até que Muito o Corinthians, comandado por Tite, viajou pro Japão pra conquistar o mundo. Eles foram enfrentar o Chelsea, que tinha sido campeão naquela Champions, Foi vencendo o Bayern aquele nos que a pênaltis. gente viu, a torcida Foi que indo foi lá. pro Japão, que teve um mó povão lá, e loucura, os japoneses assim, Aham. estragando a paz dos Enquanto o japoneses. Corinthians tinha Rapaz, conquistado sua aqui não. primeira Libertadores e de forma invicta, chegando pro Mundial com várias figurinhas carimbadas aí que fazem o coração do torcedor corintiano pulsar. Paulinho, Danilo, Emerson Sheik, o goleiro Cássio e o novo atacante Paulo Guerreiro, que tinha chegado há pouco tempo. Já o Chelsea também tinha grandiosos jogadores, né, como o Peter Cech, o Lampard e um jovem Hazard que também era recém-chegado no clube. Porém, talvez pra sorte do Corinthians, o Chelsea não era um campeão europeu normal, entre aspas. Eles ganharam a Champions numa temporada em que não eram nada favoritos. O Chelsea estava em crise quando o interino Roberto Di Matteo assumiu o clube e de forma muito surpreendente conseguiu guiar os Blues pro título da Champions em cima do Bayern de Munique dentro da Allianz Arena. Só que na temporada que começou depois do título, né, em 2012-13, o Chelsea acabou degringolando e faltando menos de um mês pro Mundial, o Roberto Di Matteo foi demitido. Então o Chelsea foi pro Japão com o Rafa Benítez recém-chegado como técnico. O Rafa Benítez, que já tinha sido vice do Mundial em 2005 pro São Paulo, naquela atuação que foi uma vitória de 1-0 do time brasileiro, com o goleiro brilhando muito. E não é que o Rafa Benítez repetiu o roteiro. Isso porque o Chelsea pressionou bastante, dominou o jogo, mas esbarrou numa atuação absolutamente monstruosa do Cássio, que não deixou passar nem pensamento. Na metade do segundo tempo, o Danilo finaliza, a bola sobra e o Guerreiro só confere de cabeça pra fazer o gol do título do Alvinegro Paulista, que era então bicampeão mundial, mesmo tendo só uma Libertadores, é verdade. E com destaque também pro Danilo, que ganhou o seu segundo Mundial por clubes diferentes, né? Ele tinha sido campeão em 2005 com o São Paulo ganhou e agora em pelo São Paulo 2012 e agora com o Corinthians. E desde o Corinthians em 2012, nenhum brasileiro voltou a se sagrar campeão mundial. As coisas parecem que foram ficando cada vez mais complicadas. Com a gente tendo, inclusive, muitos brasileiros indo pra lá e caindo nas semifinais. E, inclusive, essa vai ser a tônica do Super Mundial de Clubes que tá surgindo agora em 2025. Se antes um time brasileiro tinha que cometer um ato heróico e vencer um europeu muitas vezes mais forte, com um elenco muito mais caprichado em um jogo, agora para um brasileiro ser campeão ele pode ter que vencer um europeu 3, 4 vezes durante o torneio. Ou seja, as chances realmente diminuem muito. A gente já ia encerrar, mas calma. E o Mundial do Palmeiras em 1951? Bom, todo mundo no Brasil sabe que esse Mundial causa bastante polêmica. A gente entrou de cabeça nesse caso e chegamos a evidências que trazem uma conclusão. A gente vai preparar um vídeo bonitinho pra vocês. E se ele já tiver saído no momento que você tá assistindo isso aqui, tá aqui o vídeo pra você assistir e chegar às suas próprias conclusões. Se gostou desse vídeo, deixa... Agora mas esqueceu de atualizar. tiveram bastante times brasileiros que ganharam, né? Assim, no geral, sim, né? E teve, tipo, São Paulo e Corinthians. São Paulo?
São Paulo. São Paulo e Corinthians ganharam bastante. Deram ali, Santos deu uma... Ou seja, São Paulo deu uma guinada boa, Sim, né? muito boa. Pô, mas legal, porque o Grêmio e o Inter, que são dois lá, de baixo, né? Uhum. Também conseguiram. Sim, Grêmio e Inter são do Sul. Sim. E aí, Caraca. aqui só... Agora a gente só sabe do Corinthians lá no Japão porque a gente viu o vídeo, né? Não, pra você ter noção do que foi, na O verdade. que foi muito louco, porque eles fecharam uma parte do aeroporto pra eles irem. Pra ter só o pessoal do Corinthians, pra não ter confusão. Gente, que doideira. Pelo menos, o ruim é que agora, né? Agora, tipo, desde 2002 foi ficando difícil, né? Porque é qualidade, O né? investimento que O investimento que tem lá é todo- muito forte. Muito alto. E aí, muitas eles vão coisas. pegando de vários lugares a galera. E aí, Vai puxando, um monte de brasileiro joga lá, então... não tem isso, aí a competição começa a ficar muito brasileiro, aí europeu, e aí várias vezes, e aí diminui as chances. Né? Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, se inscreve no canal se for inscrito. compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.